exclusivo. Em uma comunidade cigana no interior da Bahia, Yara Flor, de 14 anos, é morta com um tiro. O principal suspeito é o marido da jovem, da mesma idade. Um caso explosivo que envolve traição, ameaças e uma verdadeira guerra entre as duas famílias. Acidente ou crime premeditado? Em busca de respostas, Roberto Cabrini confronta os principais envolvidos em uma investigação com revelações exclusivas de um caso que comoveu o país. Essa é a grande reportagem de hoje. Investigando a morte da jovem cigana. Em uma comunidade cigana de uma pequena cidade no sul da Bahia, há uma guerra mortal. Uma guerra entre duas famílias que antes juravam lealdade. Você mantinha uma boa relação com o Iago? Demais da Você o admirava? Admirava, tem foto beijando no rosto dele, ele me beijando. Quem é seu primo Amorim para o senhor? Hoje, pra mim, é um bandido, um assassino. Tudo começa com um tiro misterioso. Um tiro que matou uma jovem de apenas 14 anos, de uma dessas famílias. Quem atirou em Yara? Mas por que a sua filha seria vítima? O suspeito principal é justamente seu marido, também adolescente de 14 anos, da outra família, agora rival, que teria agido amando-lhe seu pai. Se você ordenasse para o seu filho matar Yara, ele obedeceria? Essa covardia que ele fez com minha filha, que tá me matando por dentro, assim, morrendo por saudade da minha filha. Trata-se de um momento de alta tensão, jamais visto por aqui. Na cultura cigana, esse tipo de situação é resolvida a bala? Um casamento de conto de fadas. E quem foi a ideia do casamento? Foi a Iago, que é meu primo, e minha. Uma trama complexa que envolve amor. Yara queria se casar com seu filho? Queria, eles dois eram apaixonados um por outro. Apaixonados assim, gostavam, entendeu? Gostavam um dos outros, demais. Senhor Iago, o senhor admite ter cometido erros nesse episódio? De ter casado minha filha com eles. Ciúmes. Ele acabou seu no TikTok, não, Yara? Ameaças. Minha filha não vai ficar sozinha, não. Eu vou matar muita gente. Cada Yara vai morrer muita gente. O senhor ainda quer matá-lo? Ele disse que falou aquilo no momento de cabeça quente. Não, doutor, ele é perigoso. Ele é perigoso. E você é perigoso? Possível vingança. Você parece aqui com uma imagem onde sugere você se vangloriando por portar uma arma. Por quê? Eu podia fazer o vídeo, mas não que eu ia publicar em canto nenhum. Honestamente, de quem era essa arma? Traição. O que você faria se soubesse que a sua mulher está te traindo? O senhor está convencido que se trata de uma vingança. E morte. Júnior Amorim, Pode falar, doutor. sinceramente, Sim, senhor, doutor. quem matou Yara? A imagem te mostra chegando depois da Yara levar o tiro no pescoço. Por que você não a socorreu? A vítima, Yara Flor Santos Alves, de 14 anos. Por que depois do assassinato da Yara você não procurou imediatamente a polícia? É verdade que o senhor chegou dando tiros e o tio que separou? Da festa ao luto em 45 dias. O que está por trás da morte precoce de Yara? Até que ponto o seu filho, o marido da Yara, pode ter assassinado a esposa? Duas famílias. Se você estivesse nesse momento diante do homem que te acusa, o Iago, o pai da Yara, você diria o que para ele? E diferentes versões que intrigam a polícia. O senhor representa uma ameaça à vida do seu primo Amorim? Qual a verdade? É esse caso explosivo que passamos a investigar. Em busca de respostas, percorremos 2 estados vizinhos, da Bahia ao Espírito Santo. Atrás das pistas deixadas, chegamos à região do país onde a família de ciganos busca refúgio e também proteção jurídica. No escritório do advogado que defende pai e filho, um encontro revelador. Aí está o cigano, conhecido como Júnior Amorim, ou simplesmente Amorim.
36 anos, líder de uma das famílias. Pai do menor apreendido e acusado pela outra família de ser o mandante do crime. Durante a entrevista, Amorim e a esposa Janaíra citam diversas vezes os nomes dos filhos. No entanto, optamos por não revelar a identidade deles nesta reportagem por serem menores de idade. Nesses trechos, vamos usar um efeito sonoro para preservar os nomes. O que significa a cultura cigana para você? Nós crescemos, se criou tudo ali em Guaratinga, entendeu como é que é? Enquanto não teve esse fato, essa fatalidade, nós vivíamos tudo feliz, tudo unido. Agora eu vou ter que ficar longe da minha família, eu vou ter que ficar acorrido não é da justiça, é deles mandar me matar, eu um filho meu qualquer hora. Sou um pai amoroso, sou um avô amoroso. E sem contar que Yara pra mim é uma filha, tô sofrendo por a minha nora, A pequena estrada nos leva ao extremo sul da Bahia. Aqui em Guaratinga vivem pelo menos 60 ciganos, um número grande, considerando-se o tamanho da cidade. A maioria vive aqui, nesta mesma rua. E também aqui nós vamos encontrar a casa do senhor Iago Alves da Silva, o pai de Yara, a jovem que foi morta. Boa tarde, senhor Iago. Meus sentimentos. Obrigado, meu irmão. 20 de maio. A jovem Yara se prepara para um dia muito importante. Em poucas horas, ela estará casada. Seu futuro marido é também um adolescente de apenas 14 anos. Por que esse casamento foi realizado? Qual foi o seu papel? Nós fizemos um noivado. Depois do noivado, com um ano, no mês de maio, foi feito o casamento. Um casamento lindo. Eu ajudei a fazer o casamento. Eu e Yara fizemos o casamento, colocamos 6 ou 7 bandas de cantor. Esse dia, pra mim, aí foi o melhor dia da minha vida que eu consegui colocar. Ele me ofereceu porque ele gostava de mim demais. Eu também gostava muito dele. Quem é que teve a ideia desse casamento? O senhor ou o seu primo? Não, ele me pediu ela em noivado, entendeu? E por que o senhor aceitou? Até porque ele era muito bom pra mulher dele. Porque quando o pai casa uma filha, espera o quê? Que ela viva bem, espera a vontade. E o que eu recebi foi o corpo da minha filha com um tiro no pescoço, morto. Os dois se unem com a aprovação das famílias. Grande parte da cidade de Guaratinga testemunha a cerimônia e participa da festa. 6 de julho, por volta do meio-dia, imagens de câmeras de segurança mostram uma criança pedindo ajuda. O menino é irmão do marido de Yara. Amorim, um outro homem e uma mulher correm e entram na casa. Yara está baleada. O disparo atinge o pescoço. Estamos chegando ao local dos acontecimentos. O endereço fica aqui nesta rua, onde vivem muitos ciganos da região. Esse é o local, essa casa. Vamos entrar. A propriedade foi cedida por Júnior Alves, o Amorim, para que seu filho de 14 anos vivesse com Yara, também de 14 anos. Era uma quinta-feira, 6 de julho, meio-dia. Yara foi encontrada com um tiro no pescoço aqui nesse quarto. Esse é o local onde a vida dessa comunidade cigana mudou para sempre. Quem foi o responsável pela morte de sua filha Yara? O responsável, quem matou minha filha, foi o esposo dela, amando do pai dele, seu Júnior Silva Alves, que é o Amorim. O senhor não tem qualquer dúvida disso? Não, eu tenho certeza, como Deus está no céu, que foi ele que fez tudo isso, Cabrinho. Júnior Amorim, Pode falar, doutor? sinceramente, Sim, senhor, doutor. quem matou Yara? Quem matou Yara, doutor, um disparo acidental foi sem querer também, que ele estava brincando, cara. O seu filho de 9 anos. De 9 anos. Ele, na hora que afetou o disparo lá, brincando, ele só falando, ô meu pai, socorro, socorro, eu atirei na Yara sem querer, a arma caiu no chão. Mas por que essa arma estaria na mão de uma criança de apenas 9 anos? É porque a esposa pegou e guardou essa arma dentro de uma gaveta, doutor. E Yara, ela tinha muito costume de mexer com as armas do pai. O pai se que olha, mexer com arma, entendeu como é que é? Aí ela pegou essa arma brincando. Segundo o seu filho de 9 anos conta, então, quem tirou a arma da gaveta foi Yara. E depois? E depois de ter feito a manobra, colocou assim, não posso contar pro senhor, aí fala assim, perdeu o vagabundo. E falaria o que no momento que fosse assaltado? Pegou a arma, deu...
fazia assim. Na hora que mirou, sem querer, o dedo foi e disparou em Yara. Mas foi, no mínimo, uma irresponsabilidade, né? Deixar uma arma ali. É, doutor. Num caso foi porque não podia ter arma dentro da Você casa. sabia dessa arma? Da arma dela, sabia, doutor. Não vou lhe mentir, sabia. Não era sua essa arma? Não, não era minha, não. Era dela. O Amorim alega que a arma não era nem dele e nem do filho, mas sim da Janaíra. Como que essa arma era da Janaíra e estava na gaveta do... Que assim ele alegou que estava na gaveta. A casa dele é fora da casa da minha filha. Por que essa arma estava caçando dentro da gaveta de minha filha? Ela é levada ao hospital nesse carro vermelho, mas não resiste. Na sequência, o marido de Yara, o pai, a mãe e os irmãos dele entram nesse carro branco. Eles saem em alta velocidade e não são mais vistos na cidade. A sua nora leva um tiro. Certo. Um tiro no pescoço. Certo. Você é a primeira pessoa a chegar. Eu e meu tio. Você e o seu tio. E Esse é Ademir Silva Filho, conhecido como Osório, tio da Yara. Ele é considerado testemunha-chave nesse caso. O senhor chegou à casa quando a Yara recebeu o tiro. Quanto tempo depois? A base de 1 minuto, eu cheguei lá no local. Eu, aproximado do quarto, topei a Yara deitada no chão e o esposo dela com a arma na mão, tentando arrancar o carregador da arma. Alguém falou alguma coisa sobre quem tinha feito o disparo? Eu não posso lhe falar que eu não vi o nome de ninguém. De quem seria a obrigação de socorrer a Yara? eu. E você não socorreu. Mas eu peguei Quem ela. socorreu foi quem chegou depois. Mas o problema é que eu não deixei ela de vulnerária. Eu peguei ela no colo. Mas uma vez que queria matar meu filho, eu falei, ô meu sobrinho, pega ela aqui, leva para o hospital, porque os homens querem me matar. Eu fiquei com medo de ficar na hora Mas ali. naquele momento, a vida da Yara não era o mais importante? Era importante demais dar conta, mas só que ele não me deu chance de falar assim, leva para o hospital. Na hora que eu estava levando, ele já estava atirando na minha família, atirando nos meus filhos, querendo me matar a puta. É verdade que o senhor chegou dando tiros e o tio que separou? Nada, isso é mentira, Gabriel. As câmeras não pegou isso, não tem testemunha nenhum. O próprio primo dele que foi dar depoimento, o sobrinho dele que foi dar depoimento, por que ele não citou isso lá antes? Quem vai dar tiro e não vai acertar? Chegar dando tiro. Você acha que existe isso? E nem falou que deu 3 tiros no menino. Vê se explicar, deu 3 tiros. Então a pessoa cega, atirou pra baixo ou pôs pra cima. Mas a reação normal não seria você primeiro explicar para ele o que tinha Mas eu acontecido fui tentar. e não fugir? Na hora que o meu filho foi explicar para ele, já recebeu foi tiro. O GPS do seu carro mostra que você evitou, por exemplo, a BR-101. Por quê? Eu não saí por a BR-101 por carro. Que seria o caminho mais indicado. É porque na hora que eu pegasse a ficha para ir pro Guaratinga, eles iam me enrabar e me matar como eu fui dentro do carro. O marido de Yara se torna o principal suspeito e passa a ser procurado pela polícia. Depois de rodar por mais de 9 horas e percorrer 535 quilômetros, Júnior Amorim e mais 8 membros de sua família, incluindo o filho, que era casado com Yara Flor, chegaram aqui. Estamos em Vitória, capital do Espírito Santo. Esta semana, um adolescente é apreendido nesta mesma área. Ele estava escondido com a família na cidade de Vila Velha. Júnior Amorim, você não está mentindo para proteger o seu filho? De jeito nenhum, sério. Se você tiver até o detector de verdade, você pode ligar em mim aqui, que eu tô falando a pura verdade para você. Meu coração tá limpo. O senhor conhece bem o Amorim? Conheço. Ele seria capaz de ordenar que o filho dele assassinasse a sua filha? 100%. Olha o que ele fez, matou uma criança. Então não é surpresa para mim esperar qualquer coisa dele. A família de Yara tem explicações bem diferentes e graves acusações. Para eles, a jovem foi morta por vingança. Por que o senhor tem certeza de que o Amorim premeditou isso? Para se vingar de meu irmão e da nossa família. E ele criar nome no meio da comunidade cigana. A sogra de Yara, Janaíra, casada com Amorim, manteria um relacionamento extraconjugal com o tio da adolescente morta, Ricardo Alves da Silva. Por que vocês romperam? Eu não cheguei a romper com Janaíra. Eu sempre tentava, falava, ô Janaíra, eu não quero mais nada com você. Porque minha sobrinha vai casar com seu filho e eu quero que a minha sobrinha viva bem com seu filho. Aí, quando eu tentava me afastar dela, ela ficava com chantagem comigo. Qual é a grande verdade de tudo isso? A grande verdade de tudo isso é que Amorim matou minha sobrinha, mandou matar minha sobrinha por causa desse relacionamento. Não tem dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas aí entra uma questão fundamental.
Quando ele ficou sabendo? Antes ou depois da morte de Yara? O tio de Yara chama-se Ricardo. Ricardo, é Ricardo. A sua mulher chama-se Janaíra. Janaíra, isso, cara. É verdade que os dois tinham uma relação extraconjugal? É verdade. Segundo ele, falou que é verdade. Ele mandou uma foto comprovando que ele estava ficando com ela. Eu perguntei, ela falou que era de 3 a 4 meses, quando isso começou. Aí depois começou a chantar do lado dele, pra cá. Ela queria sair e não conseguia sair mais. Ele ameaçava toda hora de colocar foto, de me contar. Você sabia disso? De jeito nenhum, sinceramente. Não sabia mesmo? De jeito nenhum. Você pode olhar no meu olho aqui, que eu não sabia de nada disso, doutor. Você Nada. continuou com a Janaíra? Continuo com ela. Você é mãe dos meus filhos. Você a perdoou? Tive que perdoar, excelência, porque ela é mãe dos meus filhos, tem 2 gêmeozinhos assim pequenos, depende dela, entendeu? Eu tenho 22 anos que eu sou casado com ela, 22 anos, não é 22 dias, entendeu como é que é? Ela confessou a você que mantinha essa relação Confessou. com o tio? Com o tio. De Yara? De Yara. Tinha de 3 a 4 meses. Será agora que Janaíra admite a traição, a suposta vingança liderada pelo marido? Ela aceita responder minhas perguntas. É verdade que a senhora traiu seu marido com o tio da Yara? A senhora confirma isso? Sim, confirmo. Essa traição já estava acontecendo há quanto tempo? Há 90 dias. Há 90 dias. E quando o seu marido descobriu da traição? No dia do fato do acontecido. A senhora pediu perdão para o seu marido? Muito. Todo momento. Estou pedindo perdão a ele. Eu sei que é uma coisa que eu fiz, que foi muito feia. Até que ponto o seu marido poderia ter mandado o filho dele, casado com a Yara, matá-la, assassiná-la em vingança dessa traição sua? Ou seja, se vingar em um membro da família, no caso a Yara. Ponto nenhum, Cabrini, porque ele não sabia de nada. Como é que ele ia mandar fazer um acontecimento se ele não sabia de nada? Ele não tinha sabedoria, nem ele, nem os irmãos dele, nem os meus filhos, sabia de nada. Como é que ia chegar a esse ponto de mandar matar uma criança se a criança não tinha nada a ver com isso? Se ele tivesse de fazer alguma coisa, ele ia fazer ele comigo, no caso, me mandar embora, separar de mim. Ele não ia mandar matar uma criança que estava com meu filho acabei casado, meu filho amando ela amando ele. 2 crianças se conhecendo, eles 2. Quando esse caso começou? Esse caso, há uns 6 anos atrás, eu tive um caso com ela. Quando a Amorim afirma, só ficou sabendo quando a Yara morreu? Ele tá mentindo. De quem era a arma? Uma pistola, calibre 380, que matou a jovem. Nada vai deixar de ser questionado. Você não resolveria isso a bala? Não, doutor, eu não tenho destino de... O que eu tenho mais medo da vez é botar a minha família em conflito, em briga, em confusão. Você gosta de armas? Não, doutor, não gosto não. Você não gosta de armas? Não, senhor. O que você está fazendo aqui? Isso aqui, doutor, essa arma aqui, IAG era CAC. IAG Eu tenho vídeo. Eu sei o vídeo. Aí nós estávamos aqui bebendo. Aí no dia que chegou as armas dele, aí ele falou que chegou a minha arma, que você sabe que CAC tem... Aí ele falou, Aí eu peguei o vídeo, brincando, eu e ele. Aqui foi para um grupo de WhatsApp esse foto, você tá vendo? De quem é essa arma? É de IAG. Do próprio IAG. A quem pertencia essa arma, senhor sabe? O Amorinho, a gente tem vídeo dele com ela, a pistola tá com ele no vídeo. Então, não precisa prova melhor do que isso, né? Sinceramente, não foi essa arma usada no assassinato de Yara? Não, essa arma aqui é CAC. Aí no dia que Você sabe que existe essa suspeita? Existe, mas não tem chance que nessa arma aqui é de IAG. Isso aqui foi um vídeo que nós fez o vídeo, mandando para um grupo de WhatsApp de crime que nós tínhamos. É nóis! Assassinato ou disparo acidental? Depois da morte de Yara, o pai e o tio da jovem enviam mensagens em tom de ameaça à família de Amorim. A minha filha não vai ficar sozinha, não. Eu vou matar muita gente. A vida de vocês acabou. Hoje tu pode agradecer a Deus que ele não morreu, mas a hora dele vai chegar. Você não vai ver fugir da vida toda. Depois dos acontecimentos, você falou com o pai da Yara? Eu não tive chance de ir lá pra cá, só foi ameaça de morte. Ele só conversava comigo
se eu entregasse o meu filho para ele matar e arrancar o pescoço e entregar só o corpo. O Amorim relata que o senhor teria falado, olha, em troca da morte da minha filha, eu quero a morte de um dos seus filhos. Mentira. Eu fico com a cabeça e você com o corpo. Mentira. Isso ocorreu? Mentira. Se ele provar isso, como ele vai provar isso? Mentira dele. Não tem como, nem contato com ele eu tive. Ele que me ofereceram, a família dele aqui, se podia matar a filha dele. Eu falei, que nem Deus pai, quem mata é ele. Esse que é bandido, eu não sou bandido, não. Para o pai de Yara, não há dúvidas. Júnior, ou simplesmente Amorim, premeditou a morte da adolescente, com a ajuda do filho, para se vingar. A perícia poderá revelar o ângulo em que o tiro a queima-roupa foi disparado, o que pode ser decisivo para esclarecer se o tiro foi dado pelo marido, de 14 anos, ou então se trata de um disparo acidental de seu irmão, de apenas 9 anos. O senhor pode explicar de que forma essa prova técnica vai elucidar o caso? Na minha visão, ela vai mostrar a trajetória da bala. E mostrando a trajetória da bala, dirá se ela foi feita de cima para baixo ou de baixo para cima. De cima para baixo, o filho mais velho, de 14 anos. De baixo para cima, o filho menor, de 9 anos. A outra família acredita que a perícia vai demonstrar que o tiro foi disparado pelo menor de 9 anos e não pelo marido da vítima, o de 14. Como é que a senhora vê isso? Eu não acredito na perícia. Eu não acredito que a perícia vai ser suficiente para isso. Por quê? O local do crime não foi preservado. Houve movimentação no dia do fato entre o disparo que vitimou Yara e até a chegada da polícia, dos peritos. Houve uma grande movimentação de pessoas ali. Na sua visão, qual foi o papel do menor de 14 anos, que é acusado de ter dado o tiro, e de seu pai? O pai, mandante. O filho, executor. Como é que o senhor vê o passo a passo dos acontecimentos? Como é que o senhor descreve? Nós pediremos que seja revogada a medida de internação ou, quando nada, que ele fique no Espírito Santo. E por que ficar no Espírito Santo? Diante das graves ameaças que pairam sobre o jovem adolescente. Você não teme a investigação? Não temo não, doutor, não temo investigação. A minha consciência está tranquila, está limpa. A perícia vai ser importante. Vai ser importante. O que eu quero mais é a perícia, para me provar para Deus, para a população, para a justiça, para a Yara, que eu falei a verdade em todos os momentos. Todos que me criticaram, que me humilharam, me sacrificaram, a verdade vai vir à tona. O que você vai fazer agora? Eu agora vou tentar me esconder em outro canto, com medo deles pegar e me matar. Eu estava numa casa, já mudei para outra casa, se mudar para outra casa, a minha vida é desse jeito. Você teme ser responsabilizado por esse crime? Não, que eu não tive participação nenhuma em tela. Em seus trajes e costumes ciganos, toda a família se reúne para protestar contra a morte de Yara. O líder é o avô, né, Sérgio? O que o senhor gostaria de dizer nesse momento? Eu gostaria de pedir justiça por minha neta. Não será feita por nossa mão, mas será feita pela justiça de Deus e da terra. O que se sabe é que a comunidade cigana de Guaratinga jamais vai ser a mesma. E você já sabe, o Câmera Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular.